nossos palestrantes. Nós teremos aqui alguns minutinhos para eles comentarem um pouquinho a respeito desse tema que é super relevante, né, BIM e sustentabilidade ambiental. E, do ponto de vista de mercado, é sempre importante falar que o zero líquido, o net zero, está no topo das agendas corporativas. Então, nós temos visto uma série de movimentos, principalmente no mercado europeu, mas agora se expandindo para o mundo, inclusive a América Latina, em relação à incorporação de práticas sustentáveis. Hoje, uma série de iniciativas e esforços, inclusive de governo, em termos de legislações, regulações e financiamentos, tem incentivado a incorporação dessas premissas, do desenvolvimento de projetos, tanto da parte de edificações, principalmente da parte de edificações, mas também no âmbito da infraestrutura civil. E, para vocês terem uma ideia do impacto que a nossa indústria tem em termos de sustentabilidade, nós estamos falando principalmente de impactos associados com a emissão de carbono, a emissão de gás de efeito estufa. Essas emissões elas correspondem hoje a 50% do uso total de matérias-primas, 36% do uso final de energia. São impactos realmente significativos. E quando avaliamos o ambiente construído, um ativo construído, existem dois olhares que são relevantes sempre nesse processo de avaliação. O olhar voltado para o carbono incorporado, ou seja, aquele que corresponde a 70% do ciclo de vida das emissões de carbono de um ativo construído, está associado principalmente com materiais de construção. A gente vai ouvir um pouquinho de uma palestra a respeito desses materiais de construção e a importância de especificar materiais de baixo impacto. E o outro olhar está voltado para o que nós chamamos de carbono operacional, ou seja, aquele que corresponde ao uso, à vida útil, ao dia a dia de um ativo construído e o uso daqueles sistemas que consomem energia. Exemplo de refrigeração, exemplo de aquecimento, de iluminação, e exatamente daí que parte a ideia de trabalharmos principalmente com análise de desempenho e análise, inclusive, do ponto de vista de conforto ambiental. Então, essas são algumas temáticas que nós vamos trazer aqui hoje, no formato estrutura de case, e como a modelagem da informação da construção pode auxiliar na estratégia da incorporação dessas premissas sustentáveis, tanto no âmbito de projeto, considerando as fases de concepção e especificações, até a fase efetiva de levar esse conteúdo técnico, esse ativo para a obra. Então, eu gostaria de agradecer novamente, passar a palavra, então, para a Carol Magno, que vai iniciar esse painel com os fundamentos de BIM e sustentabilidade. Obrigada. Boa tarde, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e vou fazer uma breve apresentação sobre a sustentabilidade, uma introdução bem rápida. É o outro, desculpa. Agora. Eu sou Carolina Magno, sou formada em Arquitetura e Urbanismo, tenho pós-graduação na área de Design de Interiores, sou Lead Green Associate pelo SGBC, sou membro do Green Building Brasil e profissional acreditada GBC Casa e Condomínio e GBC Life. Para começar, eu vou falar da base da sustentabilidade, que é o tripé, que a gente tem que... a gente precisa chegar numa qualidade ambiental dos recursos, mas também precisa ter um desenvolvimento socioeconômico a longo prazo. Na parte econômica, é preciso que haja um impacto a longo prazo, tanto para as empresas quanto para a sociedade. Na parte social, o importante é visar o conforto dentro da edificação e também em todo o seu entorno, na comunidade. E a parte ambiental é a redução do impacto na extração desses resíduos. Isso leva aos princípios da construção sustentável, que são a minimizar o consumo e maximizar a reutilização desses recursos, fazer a reciclagem dos materiais em fim de vida, proteger todos os sistemas naturais,
desenvolver a qualidade do ambiente construído e eliminar todos os materiais tóxicos em todo o ciclo de vida da construção. E os prédios verdes vêm de encontro com essas premissas, e eles são planejados para serem eficientes em todo o seu ciclo, durante todo o seu planejamento, construção, operação, manutenção e até durante a demolição, com o aproveitamento dos resíduos no máximo possível. E esse ciclo vem de encontro para fomentar toda a indústria da construção civil, para que a gente gere processos cíclicos também na produção dos materiais. As certificações, existem várias, eu vou mostrar ali depois algumas, e elas, em sua grande maioria, avaliam essas 5 áreas essas 5 categorias. A gente encontra o conforto, visando bem o conforto da pessoa dentro da edificação. Conseguimos isso com o posicionamento correto da construção, com o estudo, a análise da envoltória, da iluminação natural, do conforto acústico, o consumo de água. Água e energia, o principal item não é reduzir o consumo, é reduzir a necessidade do consumo e aí sim reduzir o consumo. Então, é além de só reduzir, né? E da água temos também o gerenciamento de águas de chuva e a captação de água de chuva. Na área de energia, toda a análise de energias renováveis. Na parte dos materiais, temos todo o ciclo de vida dos materiais para ser analisado, desde a sua extração, manufatura, transporte e a instalação dele na construção, com toda a energia incorporada e a produção do gás carbônico para avaliação. E também o gerenciamento todo de resíduos e redução desses resíduos. Aqui algumas certificações, uma das principais utilizadas hoje, o GBC Brasil, é a parte mais residencial, a parte de casa unifamiliar, multifamiliar e de interiores residenciais. O GBC Brasil com o LEED, que tem diversas categorias, o BREEAM, em inglês, EDGE, que é uma certificação que vem com uma visão um pouco mais agilizada, vamos dizer assim, mais rápida. Selo azul da Caixa, até encontrei um pessoal da Caixa hoje também, estava conversando sobre isso, que também tem sobre os municípios. O PBE Edifica, que aí é uma etiquetagem mais na área das partes de energia. E o WELL, que também é parte de bem-estar. Temos também a NBR 15575, que acaba... muito dessas informações são muito ligadas dentro das certificações, essas análises ambientais. E o BIM com a sustentabilidade. O BIM vem para fazer para agilizar esse trabalho todo de avaliação, de mensuração e acompanhamento dessa construção. Então, utilizamos as plataformas BIM, tanto na arquitetura quanto nos projetos complementares, toda a parte de compatibilização e comunicação entre os profissionais, isso facilita muito. Temos também o nível de desenvolvimento do projeto, onde conseguimos implementar as informações técnicas, informações de confiança dentro dos materiais. Hoje, a gente ainda vê isso muito difícil de ser aplicado realmente no dia a dia. A gente não consegue encontrar projetos realmente com as informações adequadas e com um volume grande de informações. Os modelos de energia, os modelos energéticos, que podem ser elaborados dentro dessas plataformas BIM de arquitetura, como também podem ser exportadas para outros programas. E existe uma certa dificuldade ainda no uso dessa modelagem e também na exportação. A interoperabilidade ainda é um pouco dificultosa para poder elaborar. O principal objetivo do BIM para essa sustentabilidade seria a gente conseguir ter uma análise prévia no início de projeto, na concepção de projeto, para poder ter uma avaliação e tomar as tomadas de decisões. Porém, hoje ainda é difícil conseguir ter
essa informação num projeto inicial. Ele acaba sendo todo mais quando a gente já consegue completar o projeto, já está um projeto bem mais desenvolvido, levando a alguns retrabalhos. E também temos a avaliação do ciclo de vida dos materiais, que são feitos através de plugins. Existem vários plugins, OneClick, Tally, para fazer essa avaliação, e vai avaliar todo o ciclo de vida do material, como eu falei, desde a sua extração até a sua instalação, e analisando toda a energia incorporada. E também tem o custo do ciclo de vida, que ele vai avaliar a parte econômica e nos dá nos permite fazer uma ponderação dos materiais, na escolha dos materiais, entre uma escolha equilibrada ou uma escolha econômica ou mais ambientalista. O BIM, com certeza, vem para agilizar muito, para somar com a sustentabilidade. Nós precisamos do BIM para poder elaborar tudo isso em conjunto e poder unificar. Mas, hoje, o que mais dificulta realmente ainda é a interoperabilidade dos itens e a perda de dados na exportação. Por exemplo, na avaliação do ciclo de vida, materiais que têm as informações inseridas, muitas vezes não são lidos pelo plugin. Então, precisam ser refeitos, reinformados. Então, gera um ciclo bem desgastante. É isso, mas o BIM, com certeza, vai continuar sendo muito utilizado e cada vez mais uma evolução maior dentro da sustentabilidade. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Gabriela. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu sou... peraí. Aqui, imagina. Bom, eu sou diretora de projetos da Crosslan. E, primeiro, eu queria só explicar um pouquinho o que é a Crosslan, porque eu acho que a gente ainda fabrica um material que não é tão conhecido, que está ganhando mercado cada vez mais, mas que é a madeira engenheirada, né? Então, nós somos conhecidos principalmente pelo pioneirismo na fabricação dos painéis de CLT no Brasil. Então, CLT vem da sigla Cross Laminated Timber, que basicamente são painéis que resultam da colagem cruzada de lamelas de madeira maciça. Então, que a gente pode utilizar como lajes, como paredes, paredes com função estrutural ou não. E a gente também fabrica MLC, que é madeira lamelada colada, ou também conhecido como Glulam, né? Glue Laminated Timber. Mas a Crosslan ela não trabalha só na fabricação dos sistemas construtivos, né, dos painéis para lajes, paredes ou as vigas e pilares, e a gente trabalha assim em todo o processo construtivo, né? Então a gente vai desde da parte de projetos, desenvolvimento de projetos estruturais, de cálculos estruturais, até a parte da fabricação em si e a montagem das estruturas. E é um pouquinho sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês, né? Como que a gente viabiliza todo esse processo, desde a parte do projeto até a implementação real da estrutura. Bom, aqui o GIF já está funcionando. Então, todo esse nosso processo ele se baseia no nosso modelo digital, que a gente chama o nosso twin digital da estrutura. Então, a gente elabora um gêmeo digital, um modelo que vai conter todas as informações que a gente precisa para viabilizar essa montagem no final. Esse nosso modelo a gente desenvolve no SketchUp, ele contém desde conectores, parafusos, toda a modelagem dos elementos com a geometria precisa para a fabricação e as informações de montagem também. Vocês podem dar o play no vídeo, por favor? Ai, obrigada. E esse nosso processo de fabricação, ele é um processo de fabricação digital, né? Então, os painéis que são produzidos e as vigas e pilares que são produzidos, eles são todos cortados e usinados com equipamentos que contém CNC, né, que é comando numérico computadorizado. Então, a gente tem tanto uma fresadora CNC quanto um braço robótico. E a gente exporta a geometria dos nossos modelos para o software de pós-processamento dos equipamentos CNC, para que eles consigam traduzir essa geometria em instruções para o equipamento conseguir cortar e usinar o painel perfeitamente. Então, aqui é um exemplo do nosso robozinho funcionando, né? Na verdade, é um robô bem grande, não é pequenininho, mas é um exemplo de como ele consegue fazer toda essa usinagem. Então, aqui ele já é uma simulação, né? Que ele já está recebendo essa informação geométrica do modelo e está conseguindo traduzir essa informação em instruções para transformar o painel em um elemento real.
Mas o nosso modelo ele não tem só a geometria, né? Então, a gente não cria um modelo simplesmente geométrico. A gente cria um modelo que ele consegue ter todas as informações para montagem e também para o processo de projeto, né? Para essas trocas de projeto durante o desenvolvimento do cálculo estrutural e da compatibilização. Então, o nosso modelo ele se baseia em componentes dinâmicos, que vão ter informações de códigos das peças, tipos diferentes da estrutura. Então, aqui nessa foto, a gente consegue ver o layup, né, que é a quarta linha que a gente tem na nossa tabela, que é a configuração de camadas dos painéis. Então, a gente também tem informações de volume, informações de sequência de montagens, tipo de matéria-prima que a gente vai utilizar. Claro, informações IFC, se é uma parede, se é uma laje, se é uma viga, um pilar. E todas essas informações a gente consegue retirar da plataforma do Trimble Connect. Então, a gente consegue, por meio dessa plataforma, conectar todos os setores da empresa, que mesmo setores que não tenham a modelagem, né, que não tenham acesso ao software de modelagem em si. Então, o pessoal do administrativo consegue tirar as informações dessa plataforma e poder jogar para a compra de material, para a elaboração do frete, emissão de nota fiscal e tudo mais. E também, claro, os setores de projeto, que a gente consegue, por meio da plataforma, também fazer toda a compatibilização com os outros agentes que fazem parte do projeto com a gente. Então, com essas informações, a gente consegue abastecer tanto a parte da fabricação, a parte de logística, a parte da montagem. E, especificamente na montagem, por meio também do Trimble Connect, hoje a gente conseguiu retirar a maioria do papel da obra, né? Então, a gente antigamente tinha que produzir uma quantidade absurda de folhas para traduzir aquelas informações que a gente tinha no modelo em instruções para o pessoal da montagem conseguir executar. E hoje a gente consegue levar essas informações no próprio modelo, então, seja num tablet, no celular ou no computador, e o pessoal consegue, usando o modelo no equipamento, já executar a montagem. Porque todos os painéis eles saem da fábrica já usinados, com passagens para instalações, no tamanho exato. É praticamente um Lego, né? A gente brinca que a nossa montagem ela se assemelha a um Lego. Então, eles tendo as informações no modelo, conseguem executar essa montagem desse Lego no ambiente real. E, com isso, a gente conseguiu eliminar cerca de 80% do papel em obra até hoje. A ideia é realmente tirar tudo, mas, por enquanto, a gente ainda tem algumas folhas que são produzidas para auxiliar aí essa implementação, né, de uma nova tecnologia. Bom, para tudo isso funcionar, né, a gente sabe que tem um trabalho de projeto muito forte, né, então, toda essa cadeia, que é uma construção industrializada, ela não funciona se a gente não tiver todas as informações precisas, de fato, no modelo, no projeto, e não só no nosso projeto, né, no projeto de todo mundo que está junto aí com a gente, então, complementares, arquitetura, estrutura de fundações e tudo mais. E, para isso, a gente utiliza a metodologia do DFMA, que é o Design for Manufacture and Assembly. Então, com esse modelo, a gente já consegue pensar no como vai ser executado, como vai ser fabricado e como vai ser montada essa estrutura, né, da melhor forma possível, e o que eu consigo executar ou não de cortes, de usinagens, de tamanhos de peças, para conseguir viabilizar essa montagem, né? Então, toda essa compatibilização com o pessoal das instalações, com a arquitetura e tudo mais, é feito pensando nessa lógica de como eu vou conseguir fabricar e montar essa estrutura. E aí, com isso, a gente consegue realmente esse processo, né, quase que perfeito, de uma construção digital. E a gente passa a não ter mais uma... Né, a gente até comenta que não é mais uma obra, a gente não está projetando uma obra, a gente está projetando realmente um produto, uma arquitetura de um produto que vai ser pensado totalmente no ambiente digital e vai ser impresso quase, né, em uma escala 1:1. Essa compatibilização hoje com os outros agentes a gente também consegue fazer por meio do Trimble Connect. Então, não só a comunicação externa, mas a comunicação interna, né, com as compatibilizações dos nossos modelos, identificação de clashes, questão de cortes e usinagens, a gente faz tudo por essa plataforma. E a questão da sustentabilidade, né, que eu acho que a parte da madeira, por si só, já é até o motivo, né, que a gente foi convidado para estar aqui hoje, porque a madeira, a gente sabe que é um material, hoje em dia, que é um dos únicos, de fato, renováveis, né? A gente tem toda a questão do sequestro de carbono associada a essa matéria-prima,
Mas a gente entende que a sustentabilidade no processo como um todo, ela não é só a matéria-prima, né? Ela não está só no material em si. Porque não adiantaria a gente ter um material que é totalmente sustentável e ter uma perda de recurso nesse processo, ou ter um gasto de energia, ou ter um retrabalho em obra. Então, a gente entende que o BIM está justamente para conseguir viabilizar todo um processo num fluxo quase que perfeito, né? A ideia é sempre que seja um fluxo perfeito, para evitar retrabalhos, para ter uma produção mínima de resíduos em obra e, de fato, aproveitar essa matéria-prima que já tem a sustentabilidade por si só, né? E também a gente entende que o uso de uma plataforma que consegue, de uma forma intuitiva, abranger toda a empresa facilita bastante também para a gente ter esse processo mais fluido na empresa. Então, é isso. Muito obrigada. E eu vou passar a palavra agora para a Didier. Luiz. É para o Luiz, desculpa. Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite do BIM Fórum Brasil, na figura do professor Toledo, que me convidou. Agradecer a Fernanda também pela moderação. E agradecer a vocês que vieram assistir a minha palestra. Estou muito feliz de vocês virem assistir uma palestra de um tema que eu sou absolutamente apaixonado, que é a questão da sustentabilidade. Vou falar 7 minutos com vocês. Espero que sejam os primeiros 7 minutos de longas discussões que a gente pode ter sobre um tema que eu dedico os meus últimos 18 anos. Tá? Nesses 18 anos, foram mais de 305 edifícios, uma experiência muito grande com empreendimentos sustentáveis certificados. Tá? Então, mais de metade dos empreendimentos residenciais do Brasil, eu tive a honra de participar graças a esses inúmeros clientes que acreditaram no meu trabalho e no trabalho das pessoas que fazem parte da Inovatec. Inclusive, acho que tem alguns deles aqui que agradeço por terem confiado na gente. Bom, esse processo de sustentabilidade e certificações, ele foi caminhando ao longo do tempo, mas eu comecei a me incomodar um pouco, porque quando a gente coloca num gráfico o número de unidades habitacionais lançadas e o número de empreendimentos certificados, eu trouxe aqui nas tabelas a certificação Aqua, que é a maior certificação residencial. Mas mesmo colocando as outras que a Carol falou, a gente está falando de 1,5%, 2%. E isso começou a me gerar um incômodo muito grande. Porque eu falei, pô, eu estou já há 10 anos nesse mercado, esse clique foi mais ou menos 2018, e a gente está aqui 1%, 2%, 1%. E como é que a gente faz para ajudar o mercado todo? Então, essa foi um grande questionamento que eu tive. Eu comecei a entrar em crise e falei, pô, eu sou CEO da maior empresa de consultoria de certificação do Brasil e eu estou ajudando 1% do mercado. Como que a gente vai ajudar os outros 99%? Né? Porque a questão da certificação, depois a gente pode falar um pouco mais do porquê que a gente não consegue sair desse 1%. E aí eu tive a ideia de fazer a Casa 24 Horas. Alguém deve ter ouvido falar já, a gente construiu em 2019 uma casa em 24 horas na FEICOM, onde o BIM era fundamental. Não tinha como fazer uma casa em 24 horas, acho que a Gabriela falou aqui, não tem como fazer sem o uso de BIM. E aí eu falei, bom, como é que eu vou ajudar esse mercado? A gente vai ajudar integrando. Então, desde então, a gente vem integrando cada vez mais as disciplinas, integrando cada vez mais as equipes de projeto para atingir esse objetivo da sustentabilidade. Então, o que eu acredito hoje e o que eu luto todos os dias é para que a gente tenha equipes cada vez mais integradas. Quanto mais integradas estiverem as equipes, maior a chance de sucesso quando o assunto é tornar as construções mais eficientes, mais confortáveis e com menor impacto ambiental. Se chama sustentabilidade, tem gente que vai chamar de ESG, tem gente que vai chamar de Net Zero, e os termos vão vindo e voltando ao longo dos anos, mas no final do dia, o que eu acredito e o que eu aprendi ao longo desses anos todos é que integração é a chave para a sustentabilidade. E aí, naturalmente, o BIM vem como a principal ferramenta para promover essa integração. Então, hoje, o que a gente faz são esses 21 produtos, essas 21 soluções, e a gente precisa do BIM para poder oferecer essas soluções para os nossos clientes. A gente não consegue trabalhar de maneira integrada com todas essas soluções se a gente não usar o BIM. Então, o BIM é para dentro de casa. A gente acredita que o BIM é uma solução para nós.
E aí eu fui começar a pesquisar o que era o BIM. Né? A primeira coisa que eu me deparei foi com isso. Tá? A gente está aqui justamente para sair do rabo do cavalo e tentar fazer a cabeça do cavalo um pouquinho mais bonitinha. Tá? De rede social, todo mundo é craque aqui. Eu brinco que BIM é igual sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, quase ninguém faz, e os poucos que fazem não fazem direito. Tá? Então, a gente está mais ou menos nessa fase. Tá? Então, o que a gente... Eu falei, bom, para onde a gente começa? Primeira coisa foi, o que é o BIM para a Inovatec? Se eu preciso integrar, se o meu objetivo é integrar as pessoas, o que é o BIM? E eu tive um insight, quando eu fui para Londres, em 2019, que eu sempre gosto de replicar, porque o conhecimento, quando é bom, a gente tem que distribuir, a gente tem que replicar. O que me ensinaram? Imagina uma coisa, um sorvete de casquinha. O que é BIM para esta coisa? BIM, basicamente, é você gerenciar a informação para cada um dos stakeholders envolvidos. Então, para eu que vou tomar o sorvete, eu quero saber o sabor, é um parâmetro, eu quero saber se ele tem lactose, é outro parâmetro, e quantas calorias ele vai ter para eu saber quantas bolas eu posso tomar. O dono da sorveteria ele precisa de outros parâmetros. Ele precisa saber quantas latas cabem no freezer, qual é a temperatura de armazenamento desse sorvete, para que ele possa dimensionar a conta de luz. Ele precisa, o rapaz que vai servir precisa saber quantas bolas de sorvete cabem na casquinha antes do negócio despencar, e assim por diante. Então, basicamente, para nós, BIM é uma coisa, que pode ser um sorvete de casquinha ou um edifício, e quais são as informações que os nossos stakeholders precisam embarcadas naquela coisa. E a gente usa uma série de ferramentas, e a gente chama isso de BIM. Tá? Eu pesquisei no Google, o What is BIM tem mais ou menos uns 200 milhões de definições. Então eu cheguei à conclusão que eu posso dar a minha também, né? 200 milhões e um, não vai fazer diferença nenhuma. Então a nossa definição para o BIM é uma casquinha de sorvete. Tá? Na prática, em 2017 eu fui para o Vale do Silício e a gente descobriu a modelagem paramétrica. Tá? Então, para quem já ouviu falar disso, basicamente do lado esquerdo da tela a gente tem uma programação por nós em linguagem Python e do lado direito da tela a gente tem soluções que são dimensionadas conforme parâmetros que a gente coloca. Então a gente insere parâmetros. Esse modelo é um modelo 3D, eu deixei ele em 2D para ficar mais fácil de visualizar a questão de desempenho térmico, né? E aqui a gente está mandando o algoritmo resolver a melhor eficiência de compacidade de fachadas. A gente trava corredor, trava as posições de entrada, de caixa de escada e tal, e ele vai tentando resolver a melhor solução. Quando a gente entra nesse mundo da modelagem paramétrica, quando a gente entra nesse mundo de muitos parâmetros organizados dentro de um modelo computacional para levar informações sobre uma coisa, pode ser uma casquinha de sorvete ou qualquer coisa que for, a gente descobre um mundo de dados, que foi comentado na palestra passada. Tá? Então, hoje, especificamente na norma de desempenho, que foi o caminho que a gente encontrou para ajudar os outros 99% do mercado em desempenho térmico, lumínico e acústico, porque isso é obrigatório, então isso todo mundo tem que fazer. Certificação 1% decide fazer, os outros 99% têm que fazer a norma de desempenho. Então, esse aqui é um gráfico de desempenho térmico que, com 850 milhões de resultados, ou seja, quase 1 bilhão de dados por conta de simulação paramétrica, a gente consegue identificar, em termos de tipologias de apartamentos, apartamento tipo C, tipo F, tipo T, tipo U, como que eles se comportam do ponto de vista de percentual de horas de conforto para atender norma de desempenho versus necessidade de carga para climatização para poder atingir essas horas de conforto. Então, basicamente, com muito dado, a gente consegue meio que prever como que os empreendimentos vão se comportar do ponto de vista de desempenho térmico quando chega um lá no escritório, por exemplo. E a gente começou a fazer alguns dados, por exemplo, esse aqui. Eu vou apertar aqui e ver se começa o vídeo. Começou. Então, para cada uma das zonas climáticas do Brasil, a gente consegue já ter uma noção muito grande, em termos de tipologias, como que vai ser o nível de atendimento à norma de desempenho. Então, a gente consegue ajudar o Brasil a saber, bom, eu tenho um apartamento desse jeito,
Vou passar ou não vou passar no desempenho térmico? Vai ou não vai? Então, tem muita gente que não consegue contratar uma consultoria desde o começo para ficar simulando. Então, a gente está num projeto agora de juntar, quando a gente chegar em 1 bilhão de dados, a gente vai começar a soltar isso pouco a pouco para o Brasil, para ter, de fato, uma simulação preditiva baseada em dados. Isso não substitui a simulação oficial, mas já dá uma boa ideia para quem está começando um projeto. Tá? Próximos passos, para finalizar aqui os meus 7 minutos. Para onde a gente está indo? Então, o nosso caminho é seguir uma longa estrada de integração, integração, integração. Esse é o nosso mantra, isso é o que a gente vai continuar fazendo. A gente está numa cooperação com a Universidade Federal de Santa Catarina, na revisão das zonas bioclimáticas do Brasil. Para quem não sabe, isso está em revisão. As 8 zonas bioclimáticas estão em revisão. E a gente está disponibilizando todos esses quase 1 bilhão de dados para que a Universidade Federal de Santa Catarina possa utilizar um sistema de redes neurais e redesenhar as zonas bioclimáticas do Brasil. A gente vai expandir para desempenho térmico, desculpa, lumínico e para acústico, isso já está em andamento, ainda não com tantos dados. A gente vai, como eu disse, fazer essas simulações preditivas nas fases iniciais de projeto, para que a simulação não seja uma autópsia, e sim uma contribuição para um projeto melhor. E, como eu mostrei, a gente trouxe um pedaço do que a gente faz aqui, a gente faz outras coisas, e a gente vai expandir isso para os quantitativos em BIM e orçamentos preditivos nas fases iniciais de projeto. Porque a pior coisa é aquele projeto arquitetônico lindo, que chega o pessoal, os engenheiros, a reengenharia, e acaba com o produto arquitetônico porque não passa na conta. Então, o nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a fazer o projeto passar na conta com simulação preditiva. Muito obrigado. Esse é o meu contato. Esse é o meu celular de verdade, tá? Não é da minha secretária, tal. Então, quem quiser gravar, me mandar um zap, eu já respondo daqui a pouco aqui. Muito obrigado. Obrigada, Luiz. Eu gostaria de passar, então, a palavra para Didier Álvares. Oi. Boa tarde, pessoal. Ou buenas tardes. Meu nome é Didier, eu sou gerente de desenvolvimento técnico de engenharia da consultora Laguna e estou realmente feliz de poder apresentar o trabalho que a gente está fazendo lá, em Curitiba. A Laguna é especialista em fazer empreendimentos comerciais e residenciais e tem como propósito tornar as cidades mais belas e melhores para viver. E quando a gente fala desse propósito, como que isso se alia ao desenvolvimento do produto? Trabalhando com tecnologia, com inovação, com arquitetura autoral e sustentabilidade. Aqui eu trouxe para vocês a linha do tempo do BIM com sustentabilidade. E em 2011 foi a primeira vez que começamos a trabalhar no BIM. Foram os primeiros passos da construtora, com um projeto bem preliminar, e também foi o primeiro empreendimento certificado, né? Obtivemos a certificação LEED Gold, e, posteriormente, nosso escritório tem também a certificação LEED Platinum. Fizemos todo esse percurso, né, de 2011 até 2023, e, em 2015, tivemos a certificação LEED Gold, o primeiro residencial do sul do Brasil, e, em 2022, tivemos o lançamento de nosso espaço, que se chama Galeria Laguna, que obteve aí a certificação LEED Platinum. Essa é a galeria. Ela está localizada no centro de Curitiba, no bairro Batel. E, quando a gente estava desenvolvendo o produto, né, a ideia dessa galeria, ela faz parte do nosso propósito e também faz parte de um sonho, né? Sempre quisemos um espaço onde a gente pudesse receber as pessoas, né? Pudéssemos estar mais próximo de nossos clientes e também da cidade. E os requisitos para esse projeto começaram pensando no conforto, né? Esse ambiente tinha que ser confortável para todos os usuários. Tinha que estar vinculado à sustentabilidade, porque esse é o nosso propósito. O Net Zero surgiu muito forte na época como uma proposta. E que tal se a gente não usar água da concessionária? E que tal se a gente não usar energia elétrica da concessionária também? A arquitetura autoral era muito importante, isso faz parte do nosso DNA. A tecnologia tinha que estar presente, né, no contato com o cliente e com as pessoas que vão trabalhar lá.
ela tem um uso comercial, está totalmente vinculada ao bem-estar de quem trabalha e vai estar nesse ambiente construído, e tem que ter muito de inovação. E a inovação, a gente fala um pouco da inovação tanto do produto final quanto no processo de desenvolver um produto. Tinha que ter essa experiência Laguna e representar a marca da Laguna com um espaço flexível e integrando todas as equipes e as pessoas que iam estar envolvidas nesse trabalho. Na Laguna, nós temos os usos do BIM no 3D, 4D e 5D, ou seja, a gente compatibiliza os projetos, a gente faz quantitativos e faz planejamento, e ainda estamos trabalhando também no 7D. O projeto, então, eu trouxe para vocês uma imagem que acho que é interessante, porque começa com um esboço bem inicial e vai percorrendo ali diríamos, as características desse empreendimento vão se desenvolvendo com o passar do tempo e com a evolução do projeto. Então, inicialmente, esse esboço, né, de projeto, ele já estava vinculado a um estudo de conforto térmico, visual e acústico. Isso era uma premissa, porque a ideia é sempre desenvolver, a Carol comentou até, né, que o ideal é que o projeto realmente seja desenvolvido com essas premissas desde o início. E essa é a forma que a gente faz, né, no seu trabalho. Tinha que ter, então, essa análise, né, com a visão da sustentabilidade desde o início, sempre pensando no conforto dos usuários, na redução de custo também, que é importante, né, a gente ter os parâmetros de custo desde o início para não ter que rasgar tudo e voltar do zero, ter o máximo de desempenho e alta produtividade. Nosso conceito também era que a obra fosse muito rápida e trazer materiais pré-fabricados, industrializados. Então, nós pensamos na estrutura pré-moldada de concreto. Tivemos que compatibilizar toda a instalação junto com essa estrutura pré-moldada. Painéis de policarbonato na fachada, painéis de vidro também internos, estrutura metálica comportando toda essa fachada e vedações de drywall internamente. E aqui uma das questões importantes dentro do desenvolvimento do projeto é que essa modelagem BIM é desde o início. Nós não partimos sem ela, porque ela que vai dar justamente todos os parâmetros de custo, de conforto, de planejamento. Bom, e aí o BIM também permitiu que a gente fizesse as grandes análises, as mais relevantes também, em relação às soluções técnicas. O Net Zero, por exemplo, quando a gente estava viabilizando, quando a gente colocava no modelo, né, os parâmetros e as informações técnicas, conseguimos obter o melhor resultado, de onde a gente gastava menos para que ele fosse viável também, captando a maior quantidade de água dentro do empreendimento. E também o cálculo da geração de energia por placas fotovoltaicas. Então, aqui uma imagem, por exemplo, de nosso modelo. Nós temos do lado direito a estrutura pré-moldada, ela é compatibilizada no lado esquerdo com a arquitetura, e quando a gente começa a obra, é exatamente o que a gente tinha no projeto. Aqui uma imagem de nossa estrutura, né, a nossa fachada, todos esses layers, essas camadas, né, de placas de painéis de policarbonato, internamente o vidro, estrutura metálica, e como que ele foi fazendo também, a gente foi executando em loco. Uma obra limpa, né, seguindo todas essas premissas também de certificação em relação à execução de obra. Uma imagem da parte posterior e o real executado, o resultado final. Aqui eu trouxe também, porque acho interessante, nós temos do lado esquerdo os painéis de vidro e todo o mobiliário, né, os detalhes de forro, onde temos ar-condicionado, iluminação, etc., e o resultado real, posteriormente, que é exatamente o que a gente projetou. Então, isso tudo feito com meses de antecedência. As placas fotovoltaicas na cobertura. Inclusive, a gente teve o charme de fazer uma reunião no metaverso com toda a equipe de engenharia, utilizando o nosso modelo. E aí, o resultado, né, a certificação que nós procuramos foi o WELL Platinum, que está em processo de certificação, o LEED Zero, que também está em processo de certificação, porque são certificações que têm que ser mensuradas durante um período, e a gente obteve, no LEED Platinum, 103 pontos, sendo o edifício mais sustentável do mundo. Então, em relação aos resultados LEED, a gente tem um resuminho aqui, mas tem algumas premissas que fazem parte da certificação: redução de consumo de energia, redução de consumo de água,
bicicletários, acessos fáceis dentro da cidade, e a parte também de resíduos. Tivemos nos resultados do projeto, que é muito bacana quando a gente tem que apresentar para outros, a gente vê o resultado consolidado de todo esse trabalho feito. Então, foram 18 meses de projeto, 11 meses de obra, foram 21 disciplinas de projetos compatibilizadas no modelo BIM, 30 equipes envolvidas no projeto, e 86% do custo da obra foi extraído do modelo. E aqui eu falo 86%, porque o mobiliário e os indiretos também fazem parte do nosso IAP. Se a gente tirar esses elementos, ele quase é 100% da extração vinda do modelo. Nos resultados ainda do projeto, né, temos uma edificação que conseguiu desviar boa parte ali do material de aterro, 17% do material provém de material reciclado, né, do que foi aplicado durante a obra. Nós temos 100% da água potabilizada, que é captada dentro do edifício para consumo dentro da própria edificação. Essas layers que eu falava, né, a placa de policarbonato externo e o vidro é um vidro de alta performance, e o que foi bacana é que a gente queria muita iluminação dentro do ambiente, mas que a gente pudesse reter e deixar o calor para fora, e esse é o efeito que nós obtivemos no produto final. 30% de redução de consumo de água, né, devido às louças, metais, etc. E daí vem outras características técnicas do próprio empreendimento. Para a operação, e aí é bem importante, né, porque não adianta só fazer o edifício bacana, né, como que vai se sustentar isso no tempo? Então, nós temos aí 100% de redução de consumo de água, 80% hoje de energia renovável proveniente de placas fotovoltaicas. Tivemos também uma redução em relação ao consumo de energia devido à iluminação eficiente. A separação de resíduos, tudo é reciclado, e o que não é reciclado, que é orgânico, ele vai para a compostagem, e que volta para o próprio empreendimento para fazer toda a parte de canteiros, na área que até contribui ali com o conforto visual, né, porque onde a gente trabalha, consegue ver as plantinhas crescendo lá fora, e qualidade do ar interno. E vocês podem acessar ali o site do LEED também, que permite ver os resultados em tempo real da Galeria Laguna. Algumas imagens finais, né, de um empreendimento que a gente considera muito inovador, né, belo, né, porque tem essa arquitetura autoral, e que para nós é um marco para a cidade. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Didier, Luiz, Gabriela, Carol, né, a todos os presentes. Nós vimos quase em elevator speech, né, porque 7 minutinhos é pouco tempo para explanar e aprofundar os temas, mas algumas práticas, né, já incorporadas em projetos e obras, visando essas premissas de sustentabilidade. Então, em um resumo geral, nós vimos a importância de especificar materiais de baixo impacto, vimos também a importância de utilizar os modelos digitais, incorporando metodologias voltadas para a construção industrializada, né, que acaba por, lá na frente, reduzir perdas e mitigar riscos de desperdícios, né, nos recursos e nos materiais, né, na parte de fabricação e na parte de montagem. Vimos as questões associadas também com análise preditiva e a importância da modelagem paramétrica para analisar múltiplos cenários associados com esses parâmetros, principalmente da norma de desempenho, né, 15575, e a importância de incorporar essas premissas de sustentabilidade desde o início do processo de projeto. E aí eu vou trazer a citação do Luiz, para que não seja uma autópsia do empreendimento, seja efetivamente, né, uma iniciativa, né, incorporada como um objetivo de negócio, né, dos owners, de quem está efetivamente se envolvendo e entregando o empreendimento, né. Então, acho que agora a gente pode partir para algumas perguntinhas, né, em relação a esses temas. Caso vocês ainda não tenham feito perguntas, né, eu recomendo o QR Code, né, eu vou puxar aqui do celular essas perguntas, mas, em termos gerais, considerando as práticas sustentáveis, né, e considerando que nós já temos resultados, inclusive mensuráveis, com o caso da construtora Laguna, quais são os desafios hoje intrínsecos ao mercado, para ampliar essas práticas sustentáveis e promover cada vez mais edifícios certificados? Eu gostaria de passar a palavra para o Luiz, para a Carol, comentarem um pouquinho das certificações,
né? E quais são os principais desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Olha, eu vejo muito, principalmente construtores, eles se assustam um pouco com a parte das certificações, principalmente na aplicação de canteiro de obra. É uma realidade um pouco diferente que precisa ser aplicada e que é possível. Eu acho que o importante é sempre mostrar que é possível, que é viável. Tem muitos itens que a gente consegue aplicar de forma fácil, outras nem tanto, mas que com um desenvolvimento, um treinamento, consegue chegar. A parte toda de pré-fabricação também é muito importante, eu acho que agiliza muito a questão de redução de resíduos e mostrar que realmente valoriza o imóvel, o investimento realmente tem um retorno muito maior lá na frente, que vale a pena. Eles ainda muitas vezes não conseguem enxergar o número dessa valorização. Isso que eu acho que ainda falta um pouco. Perfeito. Eu acho que a certificação no Brasil, eu estou já há 18 anos nesse mercado, estou desde 2005, e acho que talvez por ser um dos pioneiros, eu posso falar o que eu acho já, né? Eu posso mandar brasa. Então, assim, no final do dia, sustentabilidade tem a ver com a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, tá? Não tem conversa. Se economiza dinheiro, a gente vai fazer. Se não economiza dinheiro, ninguém vai querer salvar o planeta, ninguém vai querer abraçar a árvore. Então, eu acho que o grande desafio hoje é a gente mudar esse mindset de ter um selo, de ter uma medalha, e a gente mudar o mindset para a metodologia. A gente viu aqui a Laguna, que é uma empresa que é referência no Brasil e no mundo em sustentabilidade, porque eles bateram a chave. Eles bateram a chave para ter um método de desenvolvimento que a sustentabilidade é parte do processo. E aí a conta fecha. Agora, querer pendurar um selo no estande de venda para vender mais apartamento, isso não vai rolar. Tá? Eu digo isso porque eu estou há quase 20 anos tentando vender esse assunto. Sua fala é perfeita. Aqui a gente tem 2 exemplos, né? Os 80% de redução de papel na obra, né? Que foi um caso fantástico aí da Crossland. No caso da própria Laguna, né? A incorporação de sistemas para reuso, né? Da própria água, né? Toda a parte de microgeração também, a partir das placas fotovoltaicas, que trazem uma economia de consumo energético. Então, são duas métricas aí interessantes, né? De casos reais. Bom, pessoal, em relação à evolução tecnológica, né? Como vocês entendem hoje, né? A gente viu durante as apresentações algumas aplicações dos modelos digitais nesse processo, mas como vocês entendem hoje a evolução tecnológica nessa área de análise de desempenho, né? E o que vocês enxergam de oportunidades de melhoria para trazer uma escalabilidade desse processo, tanto para a área de projetos, né? Como para a área de construção? Eu acho que no nosso caso a gente entende, acho que um pouquinho puxando a fala do Luiz, é uma questão não tanto de mudança tecnológica, mas de mudança de mentalidade mesmo, né? Porque a gente percebe que por mais que a gente tenha tecnologia, você tem que saber usar a tecnologia de fato. Então a gente ainda sente uma dificuldade até na própria confiabilidade dos modelos. A gente não trabalha com os nossos próprios arquivos, muitas vezes a gente trabalha com arquivos que a gente recebe de todo mundo, então da arquitetura, da própria pessoal que está fazendo fundação, das instalações, e a gente precisa de um modelo 100% real para conseguir executar uma estrutura, transformar aquela estrutura modelada numa estrutura real, né? Então, eu acho que não é simplesmente o desenvolvimento tecnológico por si só, mas como que a gente está empregando essa tecnologia dentro dos nossos próprios processos, né? Então, como que a gente consegue usar da melhor forma possível a tecnologia que a gente já tem em mãos. Eu vejo um pouquinho isso. Seria parte da transformação cultural que nós temos visto, né, em diversas palestras do evento, né? Os recursos humanos engajados no processo de digitalização também. Exatamente, acho que é isso mesmo. Bom, eu vou trazer uma pergunta do público, tá, da Raíssa Almeida. Hoje, qual seria o melhor caminho para avaliar previamente uma edificação para testar sua viabilidade ambiental? Bom, Fique à vontade. Vou responder aqui, não sei quem que perguntou, se puder levantar a mão para eu não responder. A Raíssa Almeida. Raíssa, tá cadê a Raíssa? Tá
está aqui. Raíssa, eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco a questão do BIM. Eu acho que tudo parte de um bom projeto. Tá? Então, eu tenho um princípio, eu sou engenheiro civil, mas eu tenho uma visão clara de que não existe arquitetura sustentável e arquitetura não sustentável. Existe boa e má arquitetura. Tá? Então, o que a Didier comentou aqui é um exemplo de boa arquitetura. Deixa a luz do sol entrar, mas não deixa o calor entrar. Pensa em ventilação, pensa em aproveitamento e eficiência. Então, o primeiro passo é não ignorar a boa arquitetura. A gente recebe muitos projetos no escritório que coloca na frente o que a gente chama no mercado imobiliário o jargão de sangrar o terreno, ou seja, tirar até a última gota de potencial construtivo do terreno e abrir mão da boa arquitetura. Então, o primeiro passo que eu daria é lembrar da boa arquitetura. Depois, a tecnologia vem como um instrumento de facilitar o diálogo. A tecnologia, ela tangibiliza a discussão. Não é o que eu acho, o que a Gabriela acha, o que a Didier acha. Tem dado concreto para se tomar uma decisão. Mas não esqueçam a boa arquitetura, ela é fundamental. Excelente. Nosso tempo acabou, então eu só vou fazer uma última perguntinha, porque a resposta é rápida. E a pergunta é diretamente para a Gabriela. Tá? Então, a dúvida do Aurélio Paz. Tá? Minha dúvida é com relação ao material madeira, usado na construção de edificações. O material recebe algum tipo de tratamento contra incêndio? Bom, a própria madeira em si, a madeira maciça, ela já tem essa proteção, vamos colocar entre aspas, né, proteção contra incêndio, porque até uma analogia que o nosso diretor costuma fazer se a gente for fazer uma fogueira, todo mundo junto para assar uma carne, a gente vai pegar uma tora de madeira ou vai pegar vários gravetos, né? Ninguém vai pegar uma tora de madeira, porque a tora de madeira não vai pegar fogo, se ela é realmente uma tora espessa. Então, ela cria uma camada de carvão, quando ela carboniza nessa parte exterior dela, e essa camada de carvão acaba protegendo o núcleo da madeira. Então, quando a gente faz edifícios, até edifícios em altura, parte do cálculo da proteção do edifício contra incêndio é a própria espessura do elemento construtivo que a gente está trabalhando. E, claro, que associado a isso, a gente tem produtos que podem ser aplicados à superfície da madeira para postergar, né, esse tempo de queima da superfície. Então, é uma questão de projeto. Perfeito. Bom, então, eu agradeço novamente a todos os palestrantes e ao público pela participação e dou por encerrado o painel. Obrigada, pessoal.